quando de fato a gente busca uma resposta prática, talvez a maioria de nós, mesmo sendo a minoria, é muito importante que a gente se ligue no que é a prática do Evangelho. E não tem jeito de falar de ascensão sem falar antes de vida e morte. Não tem jeito e não tem como a gente falar de ascensão sem lembrar de fato a experiência do nosso credo. É uma experiência apostólica, no qual nosso corpo também, por ocasião da segunda vinda de Cristo, ressuscitará como ele era, glorioso, diferenciado, mas ressuscitará. E de acordo com a nossa fé, além do corpo de Cristo no céu, porque muitas vezes a gente escuta teólogos, dizem, os fariseus teólogos deste tempo, que Jesus não ressuscitou em corpo, de fato, essas coisas, que a nossa fé professa que existem 2 corpos no céu. Primeiro de Jesus, e depois daquela que tanto amou, e desde a sua Imaculada Conceição, assumiu totalmente a experiência do céu, e portanto, não tendo pecado, não viveria este tempo de ato até a sua ressurreição de corpo, e também foi ela passivamente assunta ao céu, como um dia também nós nos seremos. Isso posto, é interessante pensar sobre a vida e a morte, que é o grande dilema, a grande emoção de cada um de nós, porque se existe uma coisa certa, vai dizer aquele ditado popular, é a morte. Mas existe uma outra coisa certa, que também está ligada à morte, que é o nosso passado. Não é só certo que iremos morrer, é também certo que o dia de hoje morre às 11h59 e que o primeiro minuto do dia de amanhã, do dia 22, já vai celebrar este dia passado. Mas muitos insistem em viver o passado e por isso trazem os sinais de morte. A esse olhar apenas para o passado, nós vamos chamar de traumas na psicologia geral e nas tantas e tantas psicologias, coisas que a gente de fato não apaga, mas pode ser algo que a gente transforma para viver algo novo. E é interessante isso também, quando a gente fala de vida e morte, que é esse ato que a gente tem aqui na Terra, a gente também fazer essa experiência desses 90 dias como uma experiência de restauração. A experiência restaurativa é em que nós nos encontramos cinzas, e essa cinza representa aquilo que nós nos consumimos por nós mesmos, e nesses 90 dias que separam as cinzas de Pentecostes, há de fato uma revolução pela ressurreição do Senhor, à medida em que a gente confirma pela nossa penitência a renovação das nossas promessas batismais e reafirmamos nesses últimos 40 dias a nossa experiência com o ressuscitado em comunidade. Também há uma passagem entre a autoridade suprema que Jesus recebe e a corporeidade dele. E a corporeidade dele nos é anunciada hoje, que não será mais a nossa vista. Estará, como Emaús ele já demonstrou, escondida por detrás do mistério, por exemplo, a Eucaristia. Mas não será mais a vista de um homem, que até poderia limitar ser Deus entre nós, tendo uma corporeidade como nós gostaríamos que ele tivesse. Mas aí também existe uma grande crise humana, antes de ser espiritual, porque a espiritualidade ela força a nossa humanidade a ser melhor, força o nosso caráter a ser melhor. E aí nasce o grande desafio, que é aquilo que Pentecostes nos traz: uma igreja do medo, uma igreja fechada em si mesmo, uma igreja autorreferencial, como vai dizer o Papa, ou seja, que olha só para o seu umbigo, é obrigada a espalhar-se com um fogo novo, agora para os confins da terra.
ao batizar, ou seja, ao fazer levantar, porque o verbo em grego batizar é levantar, ao fazer levantar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que por estarem demasiadamente ligados ao passado ou preocupados demais com o futuro, não conseguem viver o próprio presente. E esse é o presente da igreja. Quando ela se revela mãe e quando ela nos coloca diante de Jesus, também na figura de um amigo, mas sobretudo também de um pai que envia, dizendo: olha, agora é por vocês. A comunidade lucana, ela enxerga Pentecostes, enxerga a experiência toda em Jerusalém, desde a morte e esses 50 dias. Não há tanta preocupação assim como em Mateus, quando a gente escuta que a ascensão foi na Galileia, porque se torna de fato um ato litúrgico, uma celebração pós 80 dias, que divide em dois momentos, o penitencial e o experimental comunitário, para que o Espírito Santo não nos condicione, mas nos indique o caminho que nós vamos ter que dar com os nossos próprios passos. Por isso, a comunidade lucana, lá nos Atos dos Apóstolos, continuando o Evangelho de São Lucas, ela vai aplicar algumas coisas nesse texto muito interessantes. Por exemplo, nós esperávamos que o Senhor fosse consertar as coisas. E Jesus diz: não. Se eu fosse consertar as coisas, indiretamente e até mesmo diretamente, eu tiraria a vossa liberdade. É como andar de bicicleta. A experiência dos primeiros passos na bicicleta, das primeiras pedaladas na bicicleta, é de fato aquilo que a gente tem uma presença, de amor dos nossos pais, quando eles vão lá, além da bicicleta, iam à bicicletaria, compravam 2 acessórios, as rodinhas, e nos acompanhavam, inclusive nas primeiras pedaladas. Depois, em algum momento, eles nos avisavam: você já está pronto, você já quase nem está usando as rodinhas. E aí tirava uma dessas rodinhas, e ainda assim a gente contava com aquela segurança, de fazer aquela força de um lado, e contava com aquela segurança. E num determinado momento, o pai, a mãe, sabendo que nós estávamos capacitados, como hoje, essa é a celebração de fato do anúncio da capacitação humana para realizar o projeto de Deus na terra, porque a nossa humanidade está no céu, então na terra o céu se faz quando nós nos fazemos obedientes à palavra do Senhor. E aí, nesse terceiro momento em que não existia mais rodinha da nossa insegurança, o pai colocava a mão no nosso ombro ou segurava, a cadeirinha, e num certo modo a gente experimentava uma força invisível que se chama momento, que é aquilo que mantém a gente de pé, na moto ou mesmo na bicicleta, que é invisível, e a gente fazia a experiência com o invisível, essa força física que se chama momento, que é uma força que apropria-se da força centrífuga das rodas, e faz com que a gente se equilibre. E aí nós ganhávamos essa liberdade. A próxima semana vem ser para nós justamente essa experiência. Uma experiência eminentemente espiritual, sim, porque o ser humano é espiritual, na sua liberdade, na sua inteligência, mas diante de um Deus que diz: vocês, de agora em diante, são capazes de dirigir a própria bicicleta. Sim, a gente não pode parar, porque senão cai. Essa é uma lição que eu aprendi andando de bicicleta. E a gente tem que ter segurança para que, de fato, a gente, sem mesmo conhecer o momento que é essa força física que nos segura e nos mantém equilibrado, nós contemos com ela para essa dinâmica da vida. Hoje, então, essa dinâmica da vida é caminharmos para o céu, porque nós temos um porto seguro, nós temos uma certeza, é caminharmos para o céu
aprendendo com o passado, mas não olhando para trás, porque quando uma bicicleta a gente olha demasiadamente para o que passou, também a gente corre o risco de cair e de se machucar. Mas sabendo as pedras, inclusive, pelas quais nos livramos, e os tombos que nos livramos, e talvez até aqueles mesmo que tivemos, nós temos condições de ter uma certeza, o rumo adiante, o ide que o Senhor nos pede com maturidade. E por isso, o sacramento da Crisma, que oportunamente no próximo domingo à noite também celebraremos na nossa comunidade, é o sacramento da maturidade, da igreja, não a maturidade individual. Maturidade individual nós recebemos quando somos adultos, etc. e tal, mas a maturidade eclesial é quando vem aquele que é invisível e nos gera obediência, e pela obediência a paz. A obediência e a fidelidade a quem nós somos não nos tira a necessidade de sermos melhores, porque Deus sabe que nós somos bons, mas o bom pode ser inimigo do melhor. E por isso, Pedro, na sua primeira carta católica, ele vai dizer que é pela constância que nós seremos salvos. Não é pela dinâmica do ir e vir, não é pela dinâmica da angústia, é pela dinâmica de fato de passos serenos, porque nós conhecemos o lugar de fato que nós chegaremos. Mas também nasce a partir daí o desafio. Por que prolongar para daqui 70, 80 anos, não é? O lugar definitivo? Por que não trazer para hoje também sinais deste lugar definitivo que é o céu? Onde seremos todos irmãos, onde não terá aquele que passe fome. É isso que baliza a moral das nossas atitudes. Quando o Evangelho é colocado para a comunidade cristã, ser um sinal do ressuscitado. E ser um sinal do ressuscitado é viver o perdão, é considerar todos como irmãos, é construir aqui na terra, não totalmente o céu, porque nós vamos continuar marcados pelo pecado, porque o pecado foi o lugar onde nós nascemos. Mas construirmos mais luz diante das trevas, mais alimento diante da fome, mais partilha diante da indiferença, que é um mal dos nossos tempos. Por isso a grande comunicação de Deus hoje é de fato: não estareis sós. Apenas agora não será mais as rodinhas que vão segurar a vossa corrida de bicicleta, mas será uma força invisível, e essa força invisível é o Espírito Santo, que congregará a todos nós a sermos nova vida, novo tempo, nova história, e fazermos aqui da terra, ao menos, um pedacinho do céu. Sim, o Senhor subiu ao troque da trombeta, mas não nos deixará sozinhos nessa caminhada de construção no céu e na terra, e nessa caminhada de certeza que o céu é o nosso verdadeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Juntos podemos com alegria professar a nossa fé. Creio